dar uma estudada na lei de Newton. Newton ele se apoiou em alguns ombros para poder subir a montanha. O que seria isso, né? Ele utilizou de algumas ideias nas quais lhe deu base para poder criar as leis de Newton. Né? Um dos primeiros pensadores que deu a ideia do movimento, né, foi Aristóteles, com a teoria dos quatro elementos, que é a teoria que toda matéria era criada a partir da terra, fogo, ar e água. Né? Na tentativa de explicar qual a natureza da matéria, surgiu a teoria. Essa teoria dos quatro elementos, criada por Aristóteles, é que deu base, né, à primeira ideia sobre a natureza da matéria. Né? Mas, posteriormente, Galileu ele vem e contraria a ideia de Aristóteles. Né? Ele realizou um experimento na qual ele se opunha à ideia de corpos mais pesados cairiam mais rapidamente do que corpos leves. Um dos experimentos famosos de Galileu foi esse, que inclusive já foi abordado no Enem. Galileu realizou um experimento onde um corpo era abandonado numa superfície inclinada muito lisa a partir de uma altura h. Ao soltar esse elemento desceria com movimento uniforme acelerado, na horizontal seria movimento uniforme, depois subiria até a mesma altura com desaceleração. Aí ele foi, né, testando, o corpo voltou à velocidade na descida, né, chegando à mesma altura. Ele pegou e vamos variar então essa altura. Realizou novamente o experimento variando a altura. Quando variou a altura, poxa, o corpo voltou à mesma altura. Ele variou a inclinação. Ao variar a inclinação, ele percebeu que o corpo retornou à mesma altura. Tornou a fazer isso, né? Tornando a variar a inclinação de descida e continuou a perceber que o resultado estava se repetindo. Ele, então, vamos ver, se eu pegar e não colocar nenhuma inclinação, como é que esse corpo ia continuar? Então ele chegou à conclusão que Galileu então concluiu que se o plano se opôs totalmente horizontalmente, o corpo tenderia a permanecer em movimento infinitamente, ou seja, ele ia continuar em movimento uniforme. Ele ia continuar uniforme desde quando não tivesse atrito aí, né? Não teria atrito, esse corpo ia continuar em movimento uniforme. Essa seria a conclusão de Galileu. Newton, né, já veio, né, utilizando alguma dessas ideias, e no seu livro Principia, né, que é o grande livro de Newton, ele consegue explicitar as três leis de Newton. De acordo com Newton, para determinar o movimento de um corpo, só precisamos conhecer a força que atua sobre ele. Né? A força que atua sobre ele. Ele criou, né, três leis. Né? A primeira lei é o princípio da inércia. A segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, o princípio da ação e reação. Vamos agora, né, entender cada um dessas leis. Vamos lá. Primeira lei de Newton. Né? A primeira lei de Newton seria: na ausência de forças, um corpo em repouso tende a permanecer no seu estado de movimento desde que nenhuma força atue sobre ele. Ou seja, na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um em movimento continua em movimento em linha reta com velocidade constante. Aí temos a ilustração: uma pessoa dentro do ônibus, quando o carro freia bruscamente. Se o carro estiver indo para frente, a tendência do corpo é continuar indo para frente. Se o carro estiver indo para trás, a tendência do corpo é ir para trás. Aí eu botei 3 GIFs aqui para a gente poder entender melhor isso, né? Carrinho ali de supermercado vem com determinada velocidade,
a velocidade diminui e a pessoa é projetada para fora. Na segunda situação, a gente vê aí, né, nessa ilustração, nesse GIF, a verdadeira utilidade do cinto de segurança, né? O cinto de segurança é utilizado, né, gente, para salvar vidas. Mas fisicamente, como é que ele se comporta? Por conta da inércia, porque a tendência do nosso corpo é ir para frente. A tendência do corpo é ir para frente. Quando esse corpo está em movimento, nossa tendência é ir para frente. Quando o carro freia bruscamente, nós vamos tender a continuar com essa velocidade. Assim como aquele protetor de pescoço que também tem no carro, ele é feito por salvar várias vidas, que quando o carro é projetado para frente, ou seja, quando um outro veículo atinge a traseira do carro, o pescoço da pessoa tende a ir para trás, então aquela proteção ajuda muito. A moto também, a gente percebe aí que a moto ela é projetada para frente e o piloto, né, salta sobre o muro, né? Isso aí a gente percebe que o para-choque, né, da moto é o peito do cidadão que está pilotando, é muito arriscado, né? Então, primeira lei, a massa é a medida da inércia do corpo. Portanto, quanto maior a massa de um corpo, maior é a sua inércia. Quanto maior a massa do corpo, maior a inércia desse corpo, né? Lá, voltando à questão de cinto de segurança, uma criança no fundo do carro, o carro bate, choca-se contra uma parede, uma velocidade de 80 km por hora, por exemplo, ou uma criança, ou algo solto dentro do carro, esse algo é projetado para frente com velocidade tremendamente grande, então isso é com uma energia gigantesca, isso vira um projétil, um acidente aí acontecendo sobre o carro, fica muito perigoso, não é permitido se levar objetos soltos dentro do carro, que tem uma certa massa, a fim de que proteja as vidas que estão dentro do veículo, né? Aí a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, fala que força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, a aceleração de um corpo adquire é diretamente proporcional à força que atua sobre ele na mesma direção, mesmo sentido dessa força. Ou seja, aí a gente tem que lembrar, para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, né? Lá da terceira lei, que daqui a pouco a gente vai falar, né? A terceira lei fala sobre isso, né? A terceira lei vai falar sobre isso, né? Mesma intensidade, mesma direção, no sentido contrário. Daqui a pouco a gente vai se apropriar dessa terceira lei, né? Então, força é igual a massa vezes aceleração, né? A massa, a aceleração do corpo vai ter, são grandezas vetoriais, terá mesmo sentido da força. A força e a aceleração têm mesmo sentido e mesma direção. Mesmo sentido e mesma direção, pois são grandezas vetoriais, né? Temos algumas representações nas quais, né, conseguimos perceber aí, né, que a força e a aceleração vai ter mesmo sentido e mesma direção, né? Mesmo sentido e mesma direção. Perfeito, moçada? Segunda lei, aí nós temos também uma aplicação da segunda lei, que é a força-peso. A força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Essa massa é massa do corpo e a gravidade é a aceleração da gravidade. Como a aceleração da gravidade tem sentido para o centro da Terra, logo o peso também vai ter o mesmo sentido centro da Terra, pois a força-peso é uma grandeza vetorial que tem mesmo sentido e mesma direção da aceleração da gravidade, né? Terceira lei de Newton, né? Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Temos que estar muito atento a essa teoria, que parece ser muito simples, mas muitos alunos acabam se atrapalhando na definição dessa lei. Primeiro, é bom entender que para existir a terceira lei de Newton, temos que ter mais de um corpo. Não existe ação e reação no mesmo corpo. É mais de um corpo. Por quê? Perceba bem, se assim fosse, se uma pessoa estivesse mergulhando ou morrendo afogado, por exemplo, ou se afogando, ou numa areia movediça, se ela puxasse o cabelo para cima,
como vai ter uma força para cima, facilmente ela sairia da piscina ou daria movediça. E isso não ocorre. Por que isso não ocorre, Rogério? Por que não ocorre? Porque para ocorrer isso, teríamos que ter dois corpos e não o mesmo corpo da pessoa. Então a ação é em um corpo e a reação é em outro. Quando o corpo A exerce uma força sobre o corpo B, esse corpo B reage sobre o corpo A, exercendo nele uma força de mesmo modo, mesma direção em sentido contrário. Observe que ele fala dois corpos. Dois corpos. Então ali nós temos Roberto Carlos chutando a bola. A ação é nele, a reação é na bola. Dois corpos. Corpos diferentes, né? Aí temos o martelo batendo num prego, martelo um, prego outro. Então, ação e reação. E todas as outras situações aí são mais de um corpo. Dúvida, né? As forças, a ação e reação podem se equilibrar? Será que podem? As forças, ação e reação estão aplicadas em corpos distintos, diferentes, pois nunca se equilibram. Portanto, nunca vão se equilibrar, nunca vão se equilibrar. Olha só o que eu falei no início. Então, a ação é em um corpo, a reação é em outro corpo, em outro corpo. No espaço, o foguete aí, né? Como é que funciona? Como é que funciona, Rogério? No espaço, nós não temos aí, né, oxigênio no espaço. Como é que uma nave vai poder mudar de sentido? Ela solta o ar de um lado, a ação, a reação é ela ir para o outro lado. Igualzinho numa piscina. Numa piscina nós puxamos água para trás e vamos para onde? Vamos para frente. Então, a ação e reação são feitas em corpos diferentes. Perfeito? Diferentes. Aí temos algumas situações interessantes aqui, ó. Na primeira situação, soltou, ó, o projétil por onde foi, né? A bazuca foi para um lado e o projétil foi para o outro lado, né? Observe, ação e reação, né? E temos outras situações, temos um canhãozinho bacana aí soltando um projétil, o canhão está indo para trás e a bala do canhão está indo para onde? Para frente. Então, a ação em um corpo, a reação é em outro corpo, né? Quando nós andamos, nós puxamos a terra para trás e vamos para frente. A ação, a gente projeta a terra para trás. A reação é a gente ir para frente. Analisando aí, ó, vamos analisar? Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Vamos lá. O que é intensidade, Rogério, é valor. Se eu faço a força de 10 newtons para um lado, vai ter a reação para o outro lado de 10 newtons. Mesma direção. Qual seria a direção nesse exemplo? Tranquilo, a direção é horizontal. E o sentido? O sentido está indo para um lado, a força é para um lado e a reação, essa força é para o outro lado. Nós temos a ação para um lado e a reação para o outro lado, esquerda e direita, perfeito? Estão vendo isso aí claramente? Então, tranquilo na questão do barco também, igual a gente nadar, a ação é para um lado, a reação é para o outro lado, já falei sobre essa questão também de um navio ou uma lancha, também é semelhante à ideia, né? Um imã, ação e reação. Se pergunte aí, se questione, quem atrai quem? O imã atrai o prego ou o prego atrai o imã? Ah, o imã atrai o prego. Mentira, gente, isso não é verdade. Porque o prego também atrai o imã com a mesma força, a mesma intensidade, sentido contrário. Se você tem um lápis na sua mão, se você solta o lápis, se esse lápis vai em sentido à terra, qual a força maior? A que o lápis atrai a terra ou que a terra atrai o lápis? Essas forças são iguais. Por que o lápis desce? Porque tem massa menor. Quem vai deslocar